podcast Mulheres de Produto. Eu sou a Thalita Moraes. E eu sou a Luana Perim. E a gente vai falar hoje sobre home office para as mães. Eu não tenho muito lugar de fala aqui, eu não tenho filhos, eu tenho plantas, basicamente. Então a gente pediu para as mães que estão de home office nos enviarem áudios, falando sobre como está sendo esse período de quarentena, trabalho remoto e mundo bita, tudo isso junto e misturado. E é isso que a gente vai discutir hoje. Mas antes, Momento Alura. Para quem não conhece, a Alura é uma plataforma online com mais de 1000 cursos em tecnologia, design e negócios digitais. Funciona assim: você assina o plano e tem acesso a todos os cursos disponíveis. Além disso, você pode estudar em qualquer lugar, mesmo sem internet. O app da Alura permite acesso offline para assistir os cursos de onde estiver. Você, que ouve Mulheres de Produto, tem 10% de desconto. É só acessar alura.com.br/promoção/mulheres de produto. Aprenda com a Alura. Então, vamos falar hoje sobre home office para as mães, como é que está sendo e tudo mais, com a participação de algumas mulheres da comunidade. Pedimos depoimentos de mães que estão em home office com seus filhos, então a gente já gostaria de deixar nosso muito obrigada a todas as mães que tiraram 3 minutinhos valiosos para compartilhar com a gente como é que está sendo essa experiência. E para conversar sobre o tema de hoje, nós estamos com a Mariana. Se apresenta aí para a galera de casa, Mari. Bom, eu sou a Mariana, eu trabalho no Nubank e eu tenho 2 filhos e acho que vocês vão ouvir eles aí durante o podcast. A minha sobrinha também está fazendo home office com a gente, está sendo um grande desafio, mas espero que a gente possa trocar aí sobre essa experiência nova e desafiadora para todas nós. Obrigada, Mari, pela presença. Eu vou começar, então, perguntando até para você como é que está sendo essa experiência, né? O home office é tendência de trabalho há algum tempo já. A gente fez uma pesquisa, viu que a última pesquisa nacional por amostra de domicílios mostrou que teve um aumento de 21% no número de trabalhadores cujo local de trabalho é o domicílio, né? Ou seja, que trabalham de home office. Isso saiu no final do ano passado. Depois veio a Covid-19, assim, e fez todo mundo se mexer para entrar no home office, né? E aí eu acho que pegou muita gente de surpresa, inclusive, né, principalmente as mães. Como é que tá sendo, na verdade, esse período aí para você? Olha, acho que está sendo, né, de muita adaptação, viu? A gente realmente foi pego totalmente de surpresa. No começo eu achei que fosse durar pouco tempo, 2, 3 semanas. A gente está vendo que, na verdade, essa situação vai se estender por mais tempo do que a gente imaginava. Eu estou tendo que adaptar totalmente a minha realidade, até com as tarefas básicas do dia a dia da casa também, que eu estou tendo que dividir com o meu marido. A gente tem uma pessoa que trabalha com a gente em casa, como acho que tem algumas pessoas que conseguem ter pessoas em casa. A gente, obviamente, dispensou essa pessoa que trabalha em casa durante esse período. A gente está sem ninguém e tendo que se dividir entre as reuniões do dia a dia, as demandas do nosso trabalho normal. Meu marido também está trabalhando de home office, está trabalhando em casa, então a gente consegue até se dividir um pouquinho mais, mas as crianças estão de home office também, né? Então as escolas estão se adaptando, estão tentando aí manter o ritmo também. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse fazer homeschooling, nunca foi algo que eu imaginei. Está sendo um mega desafio para mim manter as coisas rodando, né? Então a casa funcionando, todo mundo se alimentando nos horários corretos. Confesso que tem muito dia que a gente acaba, comendo um lanche à noite e já era, porque simplesmente não deu tempo de fazer nada para ninguém comer durante toda a tarde em reunião. Acho que o grande desafio mesmo é a gente conseguir setar as expectativas de todo mundo que está dentro de casa e fora de casa também, porque a minha realidade, eu sou gestora de um time e eu sou a única pessoa que tem filhos nesse time. E um fun fact era que a gente tinha uma reunião, a gente tinha o nosso daily sync bem antes do almoço, que era até um jeito da gente saber o que cada um estava fazendo, e aí quem quisesse conversar mais sobre algum assunto que apareceu no sync,
já saía e ia conversando durante o almoço, e foi simplesmente impraticável para mim, para eu conseguir manter essa reunião no mesmo horário, porque é o horário que eu tenho que fazer o almoço, que eu tenho que alimentar outras pessoas. E então dessas pequenas adaptações de mudar um horário de reunião até grandes adaptações do tipo de você ter que ensinar para crianças que apesar de você estar aqui em casa, você não está em casa de férias. Eles não podem chegar de repente do nada gritando quero pipoca, como aconteceu comigo, ou pulando de cueca atrás do seu notebook para se ver passando na tela e de repente você está num comitê, né? Eu acho que está sendo um grande desafio e a gente está tendo que ter bastante empatia, assim. Eu estou vendo isso acontecendo, mas eu entendo também que eu estou numa empresa muito diferenciada e num local muito privilegiado. Eu acho que é mais adaptação mesmo e usar muito bem as ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Para mim, estão sendo esses os principais desafios. E você acha que as crianças, elas estão conseguindo entender tudo isso? Cara, eu acho que aos poucos eles estão começando a entender, assim. Eu tô com 2 crianças em casa, então às vezes eles acabam se empolgando e começam a gritar, e começa uma correria, o cachorro correndo atrás e tal. Então a gente tenta, de manhã, setar as expectativas, tipo, olha, hoje à tarde a mamãe vai ter uma reunião e eu, por favor, peço para vocês tentarem manter um pouquinho mais de calma, é hora talvez de assistir um filme e tal. Mas, cara, tudo pode acontecer, assim, é algo que eu também tô tentando ter muita paz de espírito para entender que é difícil para eles também, é tudo muito novo, eles estavam muito acostumados a ter interação com outras crianças o tempo inteiro no dia a dia deles, né? Na escola, nas outras atividades, no prédio. Então, está sendo difícil para eles também. Eu estou tentando ao máximo colocar algum nível de saber o que eles vão esperar do dia, mas sempre é uma grande caixinha de surpresas, assim. O que eu tento é deixar um tempo no fim do dia para ficar com eles. Então a gente joga algum jogo ou assiste uma série, um filme juntos. Então eles sabem e eles ficam o dia inteiro esperando e perguntando, já deu horário? Deu hora da gente jogar e tal? Mas para eles saberem que vai ter esse momento que eu vou desligar tudo. E eu até brinco com o Theo, né, que eu tô fechando a lojinha e ele, mãe, mas você não tem lojinha, você trabalha no Nubank. Mas é para ele entender que eu vou fechar meu notebook e eu vou estar ali disponível pra gente fazer o que a gente quiser à noite, esse é o momento. Legal, acho que é bem importante mesmo setar as expectativas das crianças também, né? Porque talvez elas estão acostumadas a ter atenção sempre que você chega em casa e hoje você está em casa, mas talvez não vai poder dar toda essa atenção para ela. Eu tenho uma pergunta sobre justamente esse momento de fechar o notebook, sabe? E dizer, beleza, eu tô indo embora do trabalho, digamos assim, né? Eu tenho a impressão que começa uma segunda jornada, na verdade. Queria que você comentasse um pouquinho, Mari, como é que é, né, essa parte do teu dia também, que eu entendo que deve ser algo prazeroso, né? Porque é o momento de ficar em família, curtir os filhos, mas fico me perguntando também se isso é como se fosse também uma segunda jornada para você, né, para outras mães também. Então, comenta um pouco o que você acha, assim, dessa dupla jornada, né? Eu acho que, eu vou dar a minha impressão, né, o meu depoimento. Eu acho que no começo dessa crise a gente começou a ver um movimento muito grande na internet, essa marota, de você ver pessoas, outras mães, ou às vezes até empresas, escolas, enfim, fazendo um discurso, um pitch muito tipo, use este momento para ensinar algo maravilhoso ao seu filho. Agora é a hora do Enzo aprender francês. Vamos colocar a Valentina para aprender a programar e tal. E assim, cara, eu fechei o notebook. Eu não vou ensinar meu filho a falar francês, entendeu? Eu não vou ensinar programação para ninguém, sabe? Eu quero descansar. É o momento realmente que eu acabou o meu dia, a minha jornada. Eu tô lidando com a ansiedade de outras pessoas também dentro do trabalho. Então, principalmente com esse peso de você ter gestão de outras pessoas que também estão vivendo momentos super desafiadores por outros motivos. Mas, assim, a última coisa que eu quero é ter uma outra cobrança em cima de mim, de que eu tenho que ter ali um pitch de ensinar algo super lindo, maravilhoso e nobre para os meus filhos. Cara, não vai rolar. Para mim, não vai rolar. Eu acho super louvável quem está conseguindo usar esse tempo da quarentena, né, essa situação que a gente está vivendo, para ensinar alguma coisa linda e maravilhosa e nobre para os filhos. Não é meu caso, assim, eu vou fechar a lojinha e eu vou, sei lá, jogar Banco Imobiliário, eu vou assistir algum filme
super bobo de cachorro com eles. Esse é o momento, entendeu? E eu acho que a gente talvez seja agora o momento de ter um pouco mais de empatia entre as mães e pais, assim, porque é uma pressão da sociedade também, para que você use esse momento. O que você vai ganhar com essa quarentena? O que você vai... Cara, eu tô fazendo 2 crianças sobreviverem. I'm doing the best I can, sabe? Assim, eu acho que essa é a sensação que eu chego no final do dia. Tipo, se eu consigo depois dar um pouquinho do meu tempo de um jeito que seja um momento de lazer para todo mundo, que bom. E eu acho também que faz muita diferença ter uma parceria de verdade na pessoa, se você tem alguma pessoa, né, junto com você passando por isso, ter uma parceria de verdade e efetivamente conseguir balancear muito bem as obrigações e os horários e as demandas que a gente vai ter no dia a dia. Então, eu detesto acordar cedo, não funciono bem de manhã, então meu marido é o dono das rotinas da manhã, ele vai acordar as crianças, ele vai fazer o café da manhã, e só de eu saber que eu não vou ter que lidar com isso, logo cedo, o meu dia já fica melhor. Então, acho que essas pequenas coisas também a gente vai, na hora de fechar a lojinha, fazem toda a diferença, assim. Uma coisa que eu acho que a gente tem que ter muita clareza, não se cobre de ensinar Esperanto para o seu filho na quarentena, né? Não é disso que a gente precisa. A gente precisa, às vezes, de um quentinho no coração. Aquele Uno que você vai jogar à noite, talvez que vai fazer muita mais diferença na vida do seu filho no futuro. Bom, legal. Então agora a gente vai pro primeiro áudio. Quem mandou pra gente foi a Melissa. Ela é Tech Manager. Então vamos lá ouvir o que ela falou pra gente. Eu sou mãe de um bebê de 9 meses. Além disso, eu sou Tech Manager de uma empresa aqui no Brasil. E também sou esposa. E agora também sou dona de casa. E ainda por cima eu sou a Melissa, né? A gente não pode esquecer disso, né? Eu sou a Mel. Então, logo no início que definiu que era uma pandemia, né? A empresa resolveu adotar o home office para todos os colaboradores. E a minha vida mudou drasticamente. Então, nesse momento também dispensei a faxineira que vinha aqui 2 vezes na semana. Tirei minha filha da escolinha porque não fazia sentido se eu tava de casa por prevenção, minha filha também deveria estar, né? Também nesse momento parou de ir pra escolinha. E aí como consegui conciliar, se é que eu consegui conciliar tudo isso, né? Então o primeiro ponto foi combinar a rotina com meu marido, né? Graças a Deus eu tenho ele e a gente se dá super bem. Então a gente combinou que o período da manhã sou eu que trabalho, né? E o período da tarde é ele que trabalha. Óbvio que tem raras exceções, né? Às vezes ele tem uma reunião de manhã e às vezes eu tenho uma reunião à tarde. Então a gente tem que trocar. Mas eu começo a trabalhar às 6 horas da manhã e ele começa logo depois do almoço. Eu aproveito esse período porque ninguém acordou ainda, então eu consigo adiantar algumas coisas e eu tenho paz. E faço a maioria das reuniões de manhã. E aí, assim, à tarde eu sou só dela, né? Minha filha me consome bastante, não tem como, é um bebê, como vocês podem escutar. Faxina, a gente divide e fica mais pro final de semana. Uma coisa que a gente teve que assumir era que não dá pra ser perfeito em tudo, não dá pra ser... Nesse momento a gente não pode tentar conseguir a perfeição e sim tentar sobreviver, né? A gente tá eu até brinquei ontem com ele, assim, a gente tá no modo de sobrevivência, não no modo de perfeição. Então, às vezes, a gente vê assim, não, vai aprender uma língua nova, vai aprender alguma coisa nova. No nosso caso, assim... Tentando só não morrer hoje, tá bom? Vamos lá que tem muita coisa para ser feita. Ao mesmo tempo, a gente tá conseguindo ver grandes progressos dela, né? Por exemplo, ela já para em pé, ela já tá começando a andar, né? Então a gente tá vivenciando coisas da minha filha que a gente não vivenciava antes. Também o que ajudou muito, mas aí eu realmente sou grata, é que eu tenho uma equipe, né, e todo mundo em volta de mim que entende esse momento, sabe que é difícil, né? Tanto é que os gerentes lá têm filhos, então ontem mesmo a gente fez uma call que tava... Acho que metade do pessoal dentro do quarto das crianças. O lado positivo é que todo mundo tá vivenciando mais ou menos a mesma situação, né? Quem tem filho sabe muito bem o que é isso. E quem não tem, acho que tá sendo bombardeado com tanta informação sobre
sobre as pessoas que têm filhos, que elas estão bem empáticas sobre isso, né? Rola uma empatia muito grande. Eu não tenho nem o que reclamar, óbvio. A única coisa que eu reclamo é que é exaustivo, né? Não dá pra se cobrar. Eu achei a Mariana e a Melissa alinhadíssimas. Não sei vocês. Nossa, eu acho que a gente jura que a gente não conversou antes. Melissa, tamo junta. A gente não se conhece, mas já te considero pacas. Eu acho que também com uma bebê de 9 meses, e isso eu tenho visto muita diferença de impacto das crianças que são maiores. Eu tô com 2 crianças em casa de 10 e 11 anos. Então, para mim é muito fácil começar o meu dia falando, gente, pelo amor de Deus, às 2 horas da tarde eu vou ter uma reunião, vai estar a diretoria da empresa inteira, não gritem, não se matem, assistam um filme. Você não faz isso com um bebê de 9 meses, né? Ou com uma criança de 2, 3 anos. É muito mais complicado lidar. Eu tenho outros desafios, que é a coisa do homeschooling e tal, mas as crianças menores, a gente tá vendo também que é bem mais difícil para eles entenderem. Mamãe está aqui em casa, porém, está trabalhando. Cara, não dá, como é que você vai explicar? A criança tá ali, querendo sua atenção, e é isso. Às vezes você tá amamentando ainda, tem também esse detalhe. E aí a criança olha pra você e ela vê o restaurante dela. Ela não quer saber se você tá atendendo um coche, se você tá terminando de fechar algum projeto, não tá nem aí. Mas essa coisa da pressão do tipo, vamos todos aprender alguma coisa nova e tal, vamos todo mundo sobreviver, gente. Esse é o objetivo do rolê, tá? Pra gente é esse. Mas, por outro lado, é bem legal também. Ela é um bebezinho muito pequeno, então realmente ele tem muita evolução e ela tá podendo acompanhar tudo isso, né? Eu acho que esse ponto também tá sendo bem gratificante desse lado. E eu vejo, a gente está, obviamente, com muito mais tempo de tela do que as crianças estavam acostumadas, mas tem umas coisas muito engraçadas acontecendo. Esses dias eu estava sentada e, de repente, o Theo veio me explicar quem foi Stanislavs Popovs, porque ele tinha descoberto no vídeo do YouTube, e aí ele começou a me falar que ele descobriu um canal de vídeos de história e estava super apaixonado pelo canal e aprendeu coisas super interessantes. Então, eu vendo esse interesse dele, que eu nunca soube, e aí ele, não, mamãe, a minha matéria favorita agora é história. E, tipo, eu simplesmente não sabia, e eu descobri na quarentena. Então, a gente está conhecendo nossos filhos melhor também. Eu achei legal ela comentar sobre como ela divide as tarefas. Mari, você falou um pouco sobre isso. Você teria alguma coisa, uma dica para, de repente, implementar essa divisão de tarefas se isso não existir para alguém que está ouvindo a gente? Ai, cara, eu acho que o caminho mais fácil é a gente virar Product Manager da nossa casa, sabe? Assim, tipo, olha, essas aqui são as principais tarefas, a gente precisa distribuir de um jeito que fique fair para todo mundo. O que a gente fez em casa e que sempre funcionou muito bem é conversar mesmo do que você se sente mais à vontade de fazer, o que você gosta mais de fazer. Meu marido adora acordar cedo, ele é uma pessoa morning person, então ele acorda cantando, super feliz, aquela pessoa que a gente odeia e acorda super feliz, pelo menos eu que não gosto de acordar cedo. Então ele rende muito mais de manhã, e aí assim a gente divide muito bem as tarefas, que ele vai, acorda super cedo, faz tudo, mas não tem jeito, é conversando, é sentando e colocando, às vezes, aquela coisa bizarra que a gente tem que fazer, dizendo aquela cara, eu preciso de ajuda aqui pra lavar essa louça depois do almoço, não tá dando pra fazer isso sozinho, tá me impactando nessa reunião aqui. É esse tipo de conversa que a gente vai ter. Vai ter que ter, porque senão, socialmente falando, a expectativa social é que a mulher assuma essas tarefas em casa, uma vez que está todo mundo em casa, e a nossa sociedade foi construída assim. Se a gente não se posicionar e vocalizar por uma divisão melhor, mais justa, e no final das contas igual, porque está todo mundo tendo que trabalhar de casa, o filho não é só meu, a casa não é só minha, então se a gente não abrir esse diálogo, a sobrecarga acaba caindo sim na mulher, infelizmente. Então acho que é um momento também das famílias, quando tem pai, mãe, com 2 pessoas dentro de casa cuidando de crianças, é um momento de você sentar e ter essa conversa. Porque se a gente não tem essa conversa agora, a quarentena vai ser muito mais pesada para um lado do relacionamento.
E aí fica cada vez mais difícil de sustentar. Então, a dica é, na verdade, conversar muito. Sempre conversar e tentar colocar na mesa todas as tarefas que têm que ser feitas. Que às vezes ficam meio invisíveis no dia a dia. Então, sair por aí recolhendo as peças de roupa que seu filho e sua filha saíram jogando pela casa, às vezes ninguém enxerga que alguém faz isso. Então, esse é o momento de trazer para a luz essas tarefas que ficam meio que perdidas aí, e a mulher, historicamente, acaba assumindo sozinha. Então, esse é o momento de colocar na mesa e discutir todo mundo junto, como família. E se as crianças forem maiores, acho que é legal trazer elas para a discussão também. Eu acho muito louco, assim, bom, como eu falei, eu não tenho filhos, né, mas eu tenho muito na minha cabeça que essa divisão de tarefas tem que existir, mesmo com ou sem filhos, né, e dentro da minha bolha é o que geralmente acontece, sei lá, na minha bolha. A maioria das pessoas são conscientizadas dessa questão, enfim, a divisão de tarefas acaba acontecendo, mas a gente sabe que se sair um pouco disso, tem muitas mulheres que realmente sofrem com uma sobrecarga de trabalho, né? Não só o trabalho que elas recebem remuneração, mas também o trabalho extra, digamos assim, que é cuidar da casa, né? Cuidar dos filhos, enfim, né? De todas essas pequenas tarefas que você comentou que são invisíveis no dia a dia, mas que com certeza num período como esse, onde está todo mundo confinado, vão acabar aparecendo, né? Então, é importante a gente sempre dar a luz mesmo a essa questão, porque a carga mental para a mulher é sempre, né? Historicamente, sempre foi mais alta, e nesse período acho que tende a se agravar, né? Então, é um momento mesmo para colocar isso na mesa para ser discutido, né? Sim, eu acho que ser transparente nesse momento é importantíssimo, até porque a gente não sabe quando vai acabar essa quarentena. Então, se você for acumulando, chega uma hora que você vai explodir. Então, quanto antes você deixar claro o que tá funcionando, o que não tá, acho que é melhor para a saúde mental de todo mundo. Boa, bora para mais um áudio, então? Agora o áudio é da Camila Carvalho. Ela também mandou um depoimento pra gente, então vamos ouvir. Eu tenho uma filha de 11 anos, ela fez 11 anos agora em janeiro, a Isabela, e ela tá naquela fase de pré-adolescência, sabe? Aqui em casa somos eu, ela e meu marido e os nossos bichos. Então, assim, tá todo mundo em casa, ela tá de férias e eu e meu marido a gente trabalha com tecnologia, né? Então a gente pode trabalhar de casa tranquilamente. E assim, o que eu acho que tá sendo mais desafiador, assim, ainda mais na idade dela, apesar, assim, dela não ser pequenininha e precisar daqueles cuidados, né, que a gente tem com criança pequena, que precisa de atenção ali uma maior parte do tempo, que ela sabe ir no banheiro sozinha, ela sabe tomar banho sozinha, ela sabe colocar um pratinho no micro-ondas e esquentar a comidinha dela. Porém, assim, não deixar ficar no ócio, né? Porque ela já tem o celular, ela tem o notebook. Então, assim, eu acho que é muito monitorar o que eles estão fazendo e criar uma rotina para que possa ocupar o tempo deles, para não colocar só coisas assim legais que eles gostam, ficar no TikTok, ficar no YouTube o dia inteiro, porque senão eles vão se entediar até com as coisas que são legais. Então, acho que o maior desafio é criar uma rotina e, assim, acompanhar, né? Se desdobrar entre tá fazendo seu trabalho, tá acompanhando seu trabalho, mas também tá vendo se seu filho tá fazendo as coisas certas. Se não tá passando muito tempo ali no celular, se tá fazendo as atividades de casa, se tá arrumando o quarto. E também a escola tá ajudando, mandando algumas atividades, né, para eles fazerem e tudo mais. E aí eu acho que o maior desafio é esse, é você tentar trabalhar e acompanhar para ver se eles estão fazendo tudo certinho, está seguindo a rotina, né? A gente montou uma rotina juntas, né? Então eu listei as coisas que ela gosta de fazer, as coisas que ela não gosta muito, mas que são necessárias, e a gente distribuiu, né? Então, ó, na parte da manhã vai fazer isso, isso e isso, na parte da tarde tem isso, isso e isso. Tem coisas que não são tão legais, mas que precisam ser feitas, e ela entendeu. Então é basicamente esse o desafio, assim. Nós temos o privilégio, né, de estar em casa e, né, nós três, não ter que ficar saindo toda hora. Então isso me deixou um pouquinho mais tranquila. E o fato da gente ter bichos em casa, né, cachorros e gatos, também ocupa bastante o nosso tempo, a nossa cabeça, que ajuda a gente a se distrair. Mas é isso, obrigada aí pela oportunidade de poder participar. Um grande beijo.
Pois é, né? Eu achei legal ela comentar um pouco de como é a rotina com crianças mais velhas, né? Digamos assim, né? Pré-adolescentes e tal. E realmente eu imagino que deve ser um desafio fazer a própria rotina, né? De trabalho e também a rotina do teu filho, né? Que já é mais crescido, enfim. Realmente o estímulo é bem diferente do que para uma criança menor. Eu acho que a coisa do tempo de tela, que a Camila comentou e que eu também falei um pouquinho mais cedo, é algo que me preocupa muito mais nessa idade, né, que eles já são maiores e que tem esse apelo super grande de YouTube, TikTok, ou celular, ou computador, e a nossa capacidade também de fazer com que eles façam outras coisas, né? E aí é sempre um grande desafio. Pelo menos aqui em casa, o que a gente fez foi tentar criar uma agenda para eles. Então, eles de manhã têm a agenda da escola, que está fazendo também aulas online, tentando passar algumas atividades para eles. Eles também estão nesse desafio de aprender a usar Zoom, Hangouts, e interagir com a professora, com os colegas usando essas ferramentas. Depois disso, eles ajudam na hora do almoço. À tarde, eles têm que fazer alguma atividade física, só que aí a gente tem que estar lá, ou eu ou meu marido, meio que dando um coaching, assim, agora dá 4 voltas correndo no quintal, e aí tem essa coisa que a gente tem quintal. Quem tá dentro do apartamento, como é que se vira, né? Então, um pouquinho de tentar trazer algumas atividades também, mas é muito difícil conseguir monitorar, por exemplo, o tempo de tela. Para mim, tá sendo um mega desafio. Porque no final das contas, cara, é a hora que eles estão ali jogando um joguinho, assistindo um rolê, que eu vou conseguir ter o meu momento de focar. Então, como é que faz? Eu ainda não tenho uma resposta de como é que a gente faz para garantir que eles estão, sei lá, consumindo conteúdo adequado para a idade deles, por exemplo, que é uma mega preocupação. Que eles estão ali interagindo de um jeito saudável com os gadgets de tecnologia que a gente tem. Primeiro que eu acho que a gente tem pouquíssima literatura e, cara, só o tempo dirá como que vai ser essa geração que já nasceu super conectada, né? Nesse momento agora de crise, eles estarem com as telas ali como um apoio e uma janela para os amigos, uma janela para o mundo fora da casa, né? Desse isolamento social, a gente não sabe como que isso vai se desenrolar daqui para frente. Agora, para mim é um mega desafio e no final das contas, cara, tem momentos que eu falo, gente, pelo amor de Deus, pega o celular. E assim, eu me sinto a pior mãe do mundo, mas eu preciso dar conta também das minhas tarefas no dia a dia do trabalho. E assim vamos. Tem dia que eu consigo ficar um pouco mais em cima e aí ver, cara, o que eles estão consumindo, que vídeos que eles estão assistindo, que jogo que eles estão jogando ali. Mas tem dia que eu não consigo. E aí é um exercício também de auto-perdão ali no fim do dia, cara. Hoje não foi um melhor dia, não consegui dar tanta atenção, não consegui estar ali tão perto para saber o que estava rolando, mas amanhã vai ser melhor. Então é um dia de cada vez também. A gente sempre pede desculpas. Eu acho que as mães, então, nem se fala, tem uma série de culpas envolvidas. Eu acho que é importante se perdoar um pouquinho, sim, é verdade. Eu, como mulher que não tem filho, tenho outros desafios e tudo mais, e é um exercício que eu tento fazer sempre, né? Acho que não é diferente com as mães, assim, principalmente para as mães. Eu acho que se perdoar realmente, ver que você tá fazendo o seu melhor, é importante. É esse o ponto. A gente tá todo mundo sendo bombardeado e com várias informações e desinformações nesse momento. Então, eu fico sempre pensando, talvez é melhor eles estarem jogando um joguinho ali, os dois, do que ficando noiado com essa história de notícia, porque crianças maiores também estão sendo impactadas por esse momento que a gente está vivendo, né? Que é uma crise mundial, sem precedentes, e saúde mental está sendo um nicho muito grande nesse momento, e as crianças maiores já têm um discernimento grande, têm acesso também à informação, conseguem entender melhor o que está acontecendo, então ter também um balance de beleza, vamos não pensar na pandemia, no coronavírus, nesses impactos, vamos jogar um joguinho, também vai ter que rolar. Vamos para o próximo áudio. O próximo áudio é o da Gabi Rojas, Product Lead. Então, vamos lá. Olá, eu sou a Gabi, trabalho como gerente de produtos no Nubank há um bom tempo já. E
esse tempo trabalhando em casa, essas últimas 3 semanas tem sido um desafio bem, bem grande. Eu acho que só a semana passada que caiu a ficha para mim que de fato não dá para fazer tudo o que eu fazia, nem com a mesma qualidade, com o mesmo foco, né? O trabalho de gerente de produtos você está o dia todo negociando, fazendo ponte de comunicação entre as diferentes funções e, portanto, eu tenho basicamente muitas reuniões o dia todo, uma reunião tras outra, o que é normal, está ok. Porém, agora em casa é um desafio muito maior. Eu sou mãe de um bebê, um menino de 1 ano e 9 meses. E ele tá cheio de energia, ele quer brincar o tempo todo. A rotina dele mudou, então antes, quando a gente tava em casa, a gente brincava sempre com ele e ele era o foco. Então agora ele vê que a gente está em casa, porém a gente não está sempre com ele, ou ele não é sempre o foco. Isso gerou uma mudança nele. Eu acho que, bom, essa é a minha teoria, mas eu acho que ele tá se questionando se a gente quer ele ou não, porque ele tá bem mais enjoadinho, enfim, chorando, acorda à noite, que é uma coisa que ele não fazia. Então tá sendo um desafio, tô até me questionando, nossa, será que eu sou uma boa mãe ou não? Meu marido tá cuidando muito mais durante o dia dele do que eu estou fazendo, até pela natureza do meu trabalho. Então eu me faço esses questionamentos, né? Putz, será que eu tô investindo todo o tempo que eu deveria? No final a gente está iterando, então eu tô bloqueando 2 ou 3 horas durante o dia, se espalhadas, sem reuniões para brincar com ele, mas tá sendo difícil, porque quando você, acaba de sair de uma reunião, tá com as coisas na cabeça, aí tô brincando com ele, depois daqui a meia hora eu tenho que voltar, eu não consigo me desligar mesmo, e ficar focado. Então, isso é um super desafio. Eu acho que, assim, a gente vai dar conta, só que é importante se perdoar. Eu acho que isso é uma coisa que, como eu falei, só entendi a semana passada. É importante se perdoar e entender que não dá pra fazer tudo, pelo menos não dá dando pra mim, e não vai dar. O foco, a qualidade do meu trabalho não vai ser o mesmo e está tudo bem. O importante é a gente se manter em casa, tá com saúde, e não só saúde física, mas também saúde mental, porque de fato tá todo dia, no nosso caso, com um filho pequeno, sem conseguir sair, né? É uma coisa, isso já tira energia da gente. E aí, além disso, tá trabalhando, muita reunião e responsabilidades, acho que se a gente conseguir fazer mais ou menos algumas das coisas que estou fazendo com uma qualidade, manter a casa, lavar a roupa, cozinhar, lavar, enfim, e cuidar do Mateu, do desenvolvimento dele, eu acho que já vai ser muito bom. Só para finalizar, algumas coisas que eu vejo, pelo menos uma que é interessante. Ontem eu saí 7 da manhã, dar um passeio com o Mateu, assim, não tinha obviamente ninguém na rua, por isso que foi 7 da manhã, no triciclo dele, e as poucas pessoas que estavam na rua falaram bom dia para mim, e entre eles se falavam bom dia, assim, de longe, né, mas eu achei super bom isso, achei quase que uma luz de esperança dentro de tanta coisa ruim que está acontecendo no planeta. Acho interessante pensar nisso e em outras oportunidades que de repente vão acontecer com essa crise no mundo. Bom, vamos pegar esse áudio e ouvir antes de dormir, para dar uma paz para todo mundo, né? Guarda numa caixinha e fala aqui, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Exatamente. Algumas que já falaram aqui falaram um pouco disso, de coisas boas também. Mari, você consegue apontar uma coisa boa que você conseguiu identificar nesse período? Várias. Eu acho que eu aprender, por exemplo, a valorizar a forma como meus filhos estão se desenvolvendo, assim, né? Os ser humaninhos que eles estão se tornando, sabe? Eu acho que a gente fez um negócio no Nubank que foi super legal. A gente fez uma reunião de pais, e aí a gente chamou, sentindo esse clima que tava todo mundo ali, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não tô fazendo nada bem, eu não tô cumprindo meu papel de mãe ou pai bem, e eu não tô também sendo o mesmo profissional que eu costumava ser pro Nubank, pra empresa. A gente tem uma cultura muito forte, então dói muito quando a gente sente que não tá conseguindo se dedicar.
o mesmo que a gente conseguia antes disso tudo acontecer. E aí, sentindo isso, a gente organizou uma reunião e convidou os pais e mães que tivessem afim para levar os filhos. E aí, tipo, eu cheguei pro Theo, que é meu filho mais novo, e falei, olha, filho, você tá sendo convidado para a sua primeira reunião de trabalho. E aí ele, tipo, super importante, cara, mãe, sério, que legal e tal. E aí se arrumou, colocou até uma camiseta, que ele ficou o dia inteiro de cueca agora, né? Vou pôr uma camiseta e tal. Aí colocou a camiseta. E aí ele começou a conversar com as pessoas durante a reunião de um jeito, assim, com uma presença, assim, de espírito, e conversando e comentando sobre as crianças mais novas e falando como estava sendo para ele. E ele disse uma coisa, e eu estava falando, eu tenho tido o desafio de lidar com muitas interrupções, então muitas vezes eu tô também com a Gabi muito tempo em reunião, né, o tempo inteiro em reunião, a maioria das vezes com a minha própria equipe, então são pessoas que eu tenho uma proximidade muito maior, então de boa elas sabem que eu tô aqui com criança em casa, que vai ter grito, que vai ter cachorro latindo, mas assim, todas as vezes que o Theo aparece, é um sorriso que as pessoas abrem, assim, sabe? Ninguém olha e fala, ai, que saco. Não, tá todo mundo... É um respiro de, assim, cara, que a humanidade tem ainda um caminho bonito e do bem a seguir. E aí ele virou pra mim e falou, mãe, você tá sendo interrompida, mas você fica feliz. E as pessoas também acham legal quando eu apareço nas reuniões. Eu falei, cara, sim, sabe? Sim, a gente tá humanizando mais as pessoas, as famílias, o dia a dia, sabe? A gente tá trazendo um pouco mais de cor, assim, às vezes aquele engajamento que você tinha só mais frio no dia a dia, no escritório, a gente entrou na casa das pessoas, e é isso. E a minha casa é isso, a minha casa é alguém gritando, mãe, quero pipoca de um lado, cachorro latindo do outro, meu marido gritando, amor, te amo, do escritório, e estamos ali, tá todo mundo junto, e no final das contas eu vejo que a hora que minha família aparece é um respiro de sim, o mundo é isso, a gente vai trabalhar todo dia para isso, né? Para isso que a gente se dedica também, né? Pra gente conseguir oferecer produtos melhores para essas pessoas, para essas outras famílias, pra gente conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. Então, acho que de tudo de ruim que tá acontecendo, eu acho que a gente acaba vendo muito mais humanidade nas pessoas que a gente interagia tão perto, e a distância fez a gente aterrissar as pessoas mesmo, né? Bom, mais um áudio. Agora é a Michelle que vai falar com a gente. Bom, eu sou a Michelle, eu estou em Ottawa, no Canadá, e eu acabei de chegar no meio dessa confusão do Covid-19. Eu comecei na empresa na primeira semana de março e na semana seguinte já foi colocado todo mundo de home office. Tem sido bem peculiar essa chegada num país novo no meio do isolamento. Então, eu sou mãe da Lulu, de 4 anos, que deveria ter começado na escola 2 semanas atrás, ao final do March Break. Porém, as escolas não voltaram e estamos todos aqui numa casa meio montada, que as lojas também fecharam, então cama e muitos dos aparatos para uma casa rodar a gente ainda não conseguiu comprar. Marido desempregado, porque a gente acabou de chegar e as empresas pararam, então essa parte de recrutamento também está bem complicado por aqui. E eu estou numa posição nova de Product Designer. Eu era gestora de um time de design no Brasil, numa empresa grande, mudei completamente para uma startup pequena, bem mais mão na massa, e tentando conviver com esse caos de fazer um ramp-up numa empresa nova, entender os contextos, os papéis, o meu próprio papel dentro do time como uma senior designer, ao mesmo tempo entender o papel aqui dentro de casa, nesse caos que é criança querendo sair, correr, brincar nos parquinhos que ela vê pela janela e ter que explicar tudo isso numa linguagem que ela consiga entender sem grandes traumas, né? O que está me pirando mais a cabeça é como fazer, né, a introdução da Lulu nesse país novo,
sendo que ela não tem contato com ninguém, né? Fica complicado. A TV ainda tá em inglês ou em francês e ela não teve a chance de aprender ou de praticar o idioma. Ao mesmo tempo, conviver com um marido na ansiedade de se recolocar sem ter muito para onde correr, pois as áreas em demanda aqui são as áreas de saúde, enfim, áreas não especializadas para supermercado, farmácia, enfim, é o que está movimentando a economia por agora. E lidar com a minha própria ansiedade de chegar num país novo, num papel novo e conseguir colocar a vida para rodar. Mais do que me preocupar quando tudo isso acaba, é como isso tudo vai acabar. Um abraço para vocês e tomara que seja um podcast de sucesso. Um abraço. Amada, estamos speechless aqui. Assim, queria te dar um abraço. É muito desafio. Eu acho que trazer toda a complexidade dessa situação que a gente está passando para estar em um outro país, com outra língua, tendo que explicar para a Lulu o que está acontecendo. De verdade, é muita coisa e assim, eu acho que a gente tem falado, a gente falou algumas vezes de se perdoar e de se também ter esse autocuidado, de não se culpar, é que, tipo, amiga, não foi você que se colocou nessa situação, tipo, a pandemia chegou e pegou todo mundo de surpresa, então, aquela coisa, né, aquele gráfico que a gente vê coisas que você controla e coisas que você não controla, então, acho que a primeira coisa é a gente pensar o que você não controla. Você não vai conseguir mudar o mercado de trabalho do Canadá agora nesse momento, nem de lugar nenhum do mundo. Você não vai conseguir controlar os desdobrares aí dessa pandemia. Então, a gente começar a separar coisas que a gente controla de coisas que a gente não controla e para a gente focar naquilo que a gente consegue controlar, naquilo que a gente tem alguma possibilidade de influenciar, né? Pensar, por exemplo, principalmente para lidar com essas ansiedades todas, né, a sua, de Lulu, do marido, no que está ao seu alcance de fazer. Eu acho que não só por causa da Michelle, que são muitos layers, muitos fatores ali de complexidade, mas acho que todo mundo deve e pode fazer essa reflexão, assim, de separar o que a gente consegue controlar e o que a gente não consegue controlar. Porque senão a gente começa a entrar e se culpar e tentar, às vezes, armar até estratégias na nossa cabeça para lidar com situações e consequências que fogem completamente do nosso controle. E aí isso não acaba bem, né? Então, acho que pensar no que a gente consegue separar, fazendo essa separação, né? O que eu controlo, o que eu não controlo, é um bom primeiro passo, assim, né? Eu queria muito te dar um abraço. Eu tenho outro filho mais velho que também está no Canadá, morando lá faz 2 anos já, e a gente também está nessa ansiedade de ter alguém fora, e aí o que está acontecendo lá, como que as coisas estão evoluindo, e ele preocupado com a gente aqui, então, guardadas as devidas proporções, I know your feel. Mari, agora a gente vai ouvir mais um vídeo da Damares, que ela é Customer Excellence lá no Nubank. Oi, eu sou a Damares, tenho 29 anos e tenho uma filha de 4 anos. Eu vou contar um pouquinho como tem sido o home office, mas como mãe solo, né? Então, acho que como mãe solo tem um pouquinho mais de dificuldade, já que eu não tenho a quem recorrer quando alguma coisa acontece. A parte de dificuldade tem sido na hora de trabalhar e a demanda que uma criança de 4 anos ela traz. A minha filha ela é muito apegada, extremamente apegada, então nos momentos que ela tá com sono, assim, durante a tardezinha, assim, 1, 2 horas da tarde, vai dando sono nela, então eu tenho que trabalhar com ela no meu colo e isso tem sido a minha maior dificuldade. Eu tento trazer para o dia a dia lições, desenhos para a gente fazer enquanto eu estou trabalhando, coloco ela do meu lado para ela desenhar, pintar, escrever
e normalmente também uso o celular como uma babá eletrônica, para poder me dar uns minutinhos de descanso, assim. Mas a parte boa disso tudo é que realmente o nosso contato tem sido muito maior. A gente está muito mais próximas, eu tenho visto que a evolução dela mais presente, assim, né? Quando tá na escola, você fica sabendo de algumas coisas, e estando no dia a dia, é muito mais fácil de você perceber as chaves que vão virando de desenvolvimento. É isso. Bom, eu acho que é bem o que as outras mamães tinham comentado, né? Que realmente não deve ser fácil ter uma criança pequena, assim, no colo, que quer atenção. Mas tem muita parte boa também, né? De você estar mais perto, de você estar acompanhando o crescimento. E uma coisa que veio na minha cabeça, assim, a Damares falando, ela é mãe solo, né? Que a gente ainda talvez não tenha tocado, mas é que, assim, a mãe importa, né, gente? Então, importa muito como você está se sentindo e ter um tempo para você, para respirar, para ler alguma coisa que você está interessada, ou talvez ver alguma besteira na internet. Então, eu acho que a gente está vivendo esses momentos tão desafiadores e tão ricos também ao mesmo tempo, que a gente às vezes esquece de tirar um tempinho para a gente. Acho que ela tocou um pouquinho nisso, eu acho importante também a gente ressaltar. Principalmente para quem é mãe solo, que eu fico me imaginando como seria a minha realidade num momento como esse, sem ter o meu marido, sem ter uma parceria, né? Alguém para ser parceiro. Pode às vezes não ser o seu companheiro, sua companheira, mas alguém da família dividindo, né, as tarefas. E é muito, muito, muito pesado. Então, ter um tempo assim para si mesma, acho que é uma lição que fica aí, talvez até para mim começar a pensar num tempo que eu consiga talvez ter para mim também. E vamos lá agora escutar o último áudio, que é o da Karen, que ela também é Customer Excellence lá no Nubank. Oiê! Então, como tá sendo trabalhar em home office com uma criança, né? Eu tenho um filho de 3 anos que estuda em período integral e ele não entende que eu tô em casa e não posso dar atenção total pra ele. Tá sendo bastante desafiador, né? Às vezes a gente tá numa reunião, tá numa call e de repente ele aparece correndo, me abraça, ou olha pras pessoas da call e fala, eu tenho uma espada, e sai correndo, grita, precisa se concentrar num job, assim, e ele pede atenção bem na hora, então tá sendo muito desafiador, mas também eu percebi muita coisa que trabalhando eu não consigo perceber, né, ainda mais por estudar em período integral. Ele tá muito inteligente, ele tá falando frases muito engraçadas, ele faz historinhas, ele inventa historinhas que não tem nem como falar de tão engraçadinhas que são, que dá vontade de ficar filmando ele o tempo inteiro. Então tá sendo bom por isso, assim, eu tô vendo um lado, aproveitando um lado que durante, né, a nossa rotina corrida aí a gente não consegue aproveitar algumas vezes. Então a Karen, como ela deu mais uma comentadinha, igual as outras mamães, né, ela focou bastante na parte boa, que ela tá conseguindo aprender, bastante coisa, ver, né, o crescimento do filho, as coisas engraçadinhas que ele faz. Acho que ela também tocou num ponto que deve ser muito difícil pra mãe, né, que mãe geralmente gosta de tirar muita foto dos filhos, deve ser, assim, muito difícil você dedicar seu tempo a querer dar muita atenção pro filho, pro trabalho, mas estamos juntas. Eu acho que o que eu tenho com as pessoas que eu tenho conversado, eu tenho falado que eu sinto que eu não estou sendo tão produtiva quanto eu deveria estar sendo no trabalho, e que eu não estou sendo a melhor mãe que eu poderia ser para o meu filho, mas no final das contas, a sensação que fica fazendo essa análise em retrospectiva agora que o Mulheres de Produto e o podcast estão me propiciando, assim, é que eu estou conseguindo tirar muitas coisas muito boas dessa experiência. Então, acho que tem sim um lado difícil, um lado confuso até, e que requer muito investimento de tempo e de discussão para a gente, até qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar no mundo, né? Onde a gente está agora, nesse momento, na fila do pão, fazendo home office com crianças em casa e vivendo numa sociedade que ainda tem uma divisão de gênero do trabalho doméstico muito forte. E, por outro lado, que oportunidade eu estou tendo de conviver com o meu filho em momentos, com as crianças em momentos que talvez eu jamais estaria presente, assim. Eu tento sempre ficar com um lado
mais positiva, e também vejo como uma grande oportunidade. O momento que a gente está vivendo, é claro, eu estou falando de um lugar de fala extremamente privilegiada, porque eu sou uma pessoa que tem um parceiro que efetivamente é um parceiro, né? Então não é mais uma pessoa para eu ser caregiver, né? Uma pessoa que divide comigo as obrigações e as demandas que eu tenho como adulta na minha vida. Então, isso também me traz um conforto muito grande para eu conseguir dividir, para eu conseguir dar uma atenção maior também para a minha carreira e para o que eu tenho que fazer no meu trabalho. Mas eu estou vivendo experiências muito legais com as crianças em casa e tendo que andar de um cômodo para outro para chegar no trabalho e, de repente, eu poder integrar esses dois mundos que me completam, né? Eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse a minha posição hoje que eu tenho no trabalho, do mesmo jeito que eu não seria a mesma profissional se eu não tivesse meus filhos. Então, eu consegui colocar esses dois mundos meio que são duas realidades paralelas, a gente meio que se sente assim, pelo menos eu, e aí essas duas realidades paralelas colidindo, tem muito caos, mas também tem muita coisa boa que pode sair daí. Apesar de eu ter passado por situações, por exemplo, de estar numa reunião com o CTO da empresa e meu filho passar correndo e pulando de cueca atrás, e eu ficar morrendo, tipo, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? E ao mesmo tempo de estar sentindo que eu me sinto, talvez, às vezes, menos culpada até de estar me dedicando super focada para o trabalho, porque eu sei que meu filho está a 3 passos de mim, e eu vou poder fazer uma pausa de 15 minutos e ser os 15 minutos que eu estou totalmente dedicada a ele. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender, sim, com esse momento. Talvez a gente vá tirar daí uma nova realidade para a gente, como pessoas que trabalham em ambientes, em empresas de tecnologia. Mari, quando a gente idealizou esse episódio, a gente não queria que ele fosse um episódio de dicas para mães que estão em home office, sabe? Ainda mais vindo de pessoas que não têm filhos. Então, a gente resolveu, por isso, né, pedir depoimento tanto o seu aqui quanto das meninas, né, das mulheres que enviaram áudio e tal. E aí, minha pergunta para finalizar, o que você acha que não deve ser dito para uma mãe em home office? Qual seria a pior coisa que alguém poderia dizer ou fazer para uma mãe que está em home office, e pedir para você deixar um recado final para o pessoal? Eu acho que a pior coisa para mim, trazendo para minha realidade, tá? Que pode ser muito diferente de outras mães, é as pessoas falarem, não, mas peraí, mas você tem ajuda. Cara, eu não tenho ajuda, sabe? Eu tenho uma parceria com uma pessoa que eu escolhi construir uma família, e essa pessoa tem tantas responsabilidades e compromissos com cuidar dos pequenininhos, como eu, entendeu? Então, é uma coisa que eu fico, tipo, bem ofendida até, assim, do tipo, não, mas peraí, você tem ajuda, você tem... é diferente, cara, não é diferente. Eu acho que eu vivo uma realidade que a maioria das famílias deveria estar vivendo agora nesse momento. A gente não deveria estar discutindo mais, a gente não deveria estar tendo que traçar estratégias para como a gente traz para a mesa esse tipo de discussão. Como é que a gente divide quem lava a roupa e quem faz a comida? Não é mais o tipo de discussão que a gente tem que ter. Esse é o momento da gente conseguir evoluir, assim, né, socialmente falando, nessa realidade. Então, acho que a pior coisa é você partir do pressuposto, não, mas é que ali tem ajuda, tá tudo bem, alguém vai ajudar ela. Não é ajuda, né? É divisão, vamos dividir as tarefas, vamos efetivamente ter uma divisão justa aí, que faça sentido com a carga de trabalho e a carga mental de responsabilidade que está vindo junto com todo esse isolamento social. Falando de mensagens finais, assim, a coisa principal, assim, que eu queria deixar por fim para todas é que a gente não vai conseguir estar 100%, assim. A gente também introjeta uma cobrança social e histórica dentro da gente, de que a gente tem que ser a super mulher, a super mãe, tá sempre on top
de tudo que está acontecendo com os nossos filhos, e de tudo que está acontecendo no mundo, e de tudo que está acontecendo no trabalho, e aí a gente vai ficar sempre com essa sensação de que a gente está short em algum lugar. E é muito ruim terminar o dia se sentindo culpada, não só porque você não foi tão produtiva quanto você esperava, ou não deu tanta atenção quanto seu filho esperava. Então, eu acho que é um exercício de muito autocuidado e autoperdão, assim, de setar as expectativas com você mesma. Então, a primeira pessoa que tem que estar muito firme e consciente de quais são as expectativas sobre a sua performance em relação ao trabalho no dia é você, e também em relação à família. E vão ter dias que você vai estar mais em um chapéu do que do outro, e tudo bem. Eu acho que a gente ter essa paz de espírito é muito importante. Claro que, de novo, eu estou falando de um lugar de fala muito privilegiado, porque eu trabalho numa empresa foda, eu tenho um time muito bom, que me entende, me acolhe, mas eu acho que trazendo para aquilo que a gente já falou também, de o que a gente consegue controlar nesse momento, a gente consegue controlar qual é a nossa expectativa sobre a gente mesmo. Então, assim, amiga, se você tem 8 reuniões no dia, você não vai conseguir fazer a macarronada que seu filho tá querendo, entendeu? Não vai ser, vamos ligar pro delivery do Mac e tá tudo bem, entendeu? E aí vão ter outros dias em que você vai ter menos reuniões, você vai conseguir distribuir melhor seu horário e você vai conseguir fazer o macarrão, e vão aí. E eu tô dando esse exemplo de comida que eu tô fazendo janta, tá? Mas acho que o pitch é esse. A gente vai ter que também aprender a navegar na nossa culpa de outro jeito. E lidar com a culpa não só com as crianças, mas também no trabalho. Perfeito. E talvez no fim nem seja culpa, né? Talvez a gente realmente só esteja tirando um tempo a mais para dedicar aos filhos. E tá tudo bem. Thalita e Mari, muito obrigada pela presença de vocês. E Mari, caso as pessoas queiram te achar e falar sobre algum assunto, onde elas podem te achar e o que você gosta de falar? Olha, eu tô no LinkedIn, é bem fácil me achar, Mariana Bachin, Bachin é Bacchyn. Eu também tô no Instagram, @mari.bachin, eu acho que é ponto, enfim, ponto Bachin. Eu também falo, eu sou bem monotemática, falo bastante de maternidade no meu Instagram, no meu LinkedIn vocês vão achar alguns artigos sobre a minha experiência no Nubank. Vamos junta e falem comigo, a gente troca experiências aí nessa jornada. Então, temos um episódio. Se você é mulher e quer entrar para uma comunidade que é rede de apoio para mais de 4.000 mulheres no Brasil, é só acessar bit.ly/mulheres de produto. Tem alguma sugestão de pauta, dica ou desabafo? Envia pra gente no podcast mdp@gmail.com. E segue a gente também no Instagram. Nós estamos com @mulheres de produto por lá. Seja uma mulher que levanta outras mulheres.